Boa noite, pessoal. Vou começar nossa aula, então. Penúltima aula, então, da disciplina de máquinas e motores. Falamos, então, de compressores, todos os tipos de compressor e classificação, né? Quanto à construção, quanto ao princípio de funcionamento. Hoje a gente vai falar de turbinas a gás, tá? Amanhã a gente fala um pouquinho de turbinas a vapor. E a gente vai falar também alguns métodos de geração de energia, tá? Através dessas turbinas, algumas a gás, outras a vapor, tá? Então hoje a gente vai falar sobre turbinas, a parte de turbinas a gás é maior, a gente vai ver hoje. Amanhã a gente vai ver um pedacinho das turbinas a vapor, que é mais curtinho, e depois a gente vê as aplicações dessas turbinas, tá? Principalmente em escala mais industriais. Eu trouxe alguns meios de geração de energia, então, que utilizam das turbinas. Vou espelhar minha tela para vocês aqui. Deixa eu carregar. Oi. Passar aqui. É que fica mais. Feito. Então, vamos falar de turbina a gás, pessoal. Tá? São motores de combustão interna, então, tá? Todo tipo de turbina a gás acontece dentro do sistema, né? Porque a turbina, na verdade, é composta por vários elementos, não é só a turbina propriamente dita, né? E elas vão ser todas com combustão interna. Possui um ciclo mais difícil de se projetar, tá? Construir e funcionar do que o ciclo de vapor, tá? Amanhã a gente vai ver as de vapor que são mais simples. As a gás, elas têm um ciclo um pouquinho mais complexo, por isso que a gente vai tirar uma aula para falar todas delas, tá? E as máquinas de pistão, que foram os compressores que a gente viu, tá? Então, são um pouquinho mais complexos que as turbinas a vapor e as máquinas de pistão. Uma vez que o trabalho e a sofisticação da compressão são maiores, tá? A primeira turbina a gás, então, comercializada com sucesso, foi vendida em 1939 e foi colocado em uma locomotiva, tá? Foi as primeiras turbinas. Tendem a ser mais leves e mais compactas que as instalações de potência a vapor, né? Elas são um pouco mais caras financeiramente, só que elas são mais leves e mais compactas. Então, eu tenho algumas aplicações específicas, né? Que eu não levo tanto em conta o custo, e sim o tamanho dela, né? E o peso, como, por exemplo, as turbinas de aeronaves. É um lugar que eu não me preocupo tanto com o valor, né? Tem o valor agregado já da aeronave, e sim com o peso, que é um fator importante, né, no projeto de aeronaves. São adequadas para aplicações em transporte, né, propulsão de aeronaves, instalações de potências marítimas, por exemplo, não necessariamente só em aeronaves, por ter uma relação favorável entre potência de saída e peso, né? Instalações marítimas, navios, também é um lugar que eu levo muito em conta o tamanho, né, e o peso daquele elemento, às vezes mais do que o custo. Esses daqui são alguns tipos de circuitos de turbinas, tá? Tá todo mundo conseguindo ver bem a minha apresentação, né? Para eu não seguir aqui. Sim? Ok, professora, tá dando para ver bem. Tá. É porque quando eu espelho grande aqui, eu não enxergo vocês, tá? Então, eu vou ter dois tipos de circuitos, tá? O primeiro, esse aqui em cima, ó, é um circuito... Primeiro tipo de circuito, tá? Então, a gente fala turbinas a gás, mas não é somente a turbina, é todo um circuito. Como é que é esse circuito? Primeiro eu vou ter um compressor, tá? A função do compressor, então, é promover o aumento de pressão do gás, tá? Então, vai entrar no compressor um gás a uma baixa pressão
e vai sair do compressor um gás a alta pressão. Esse gás que sai do compressor, ele entra direto em uma câmara de combustão, tá? Junto com esse gás pode ser adicionado um combustível. E junto com o gás e o combustível tem que ter algum dispositivo capaz de criar ignição, tá? Então, a partir do gás, a alta pressão, do combustível e a ignição, eu vou ter uma combustão aqui. Então, eu vou ter um vapor, né, um gás, a alta pressão e a alta temperatura. Então, entra no compressor, um gás a baixa pressão. Sai do compressor, um gás a uma pressão mais alta. Entra na câmara de combustão. Ali ocorre, então, a combustão do gás e do combustível que é adicionado através da ignição e sai, por aqui que a gente chama de ramo 3, para a turbina, um gás a alta pressão e alta temperatura, tá? É um gás superaquecido. É esse gás que promove o acionamento da turbina, né? Então, é esse gás que vai passar pela turbina. Esse tipo de circuito é um dos meios que eu tenho de acionar a turbina, por uma câmara de combustão entre os dois sistemas, de compressor e turbina, tá? A ideia é sair dessa turbina o gás. Por que eu tenho um eixo que liga aqui, a turbina ao compressor? Porque o que esse gás gera na turbina, né? Ele gera o acionamento das pás da turbina. Então, na verdade, eu tenho um movimento mecânico. O intuito de promover a combustão do gás, né, dentro da câmara de combustão é justamente para que saia um gás a alta pressão e alta temperatura, e esse gás faz com que gire as pás da turbina. É esse movimento mecânico, tá? É o que vai girar energia elétrica futuramente, tá? Tem um eixo de ligação entre a turbina e o compressor, porque essa turbina alimenta a tubulação que sai e ela também aproveita a energia que por ela é criado e já aciona o compressor, tá? Então, o eixo é só para acionar o compressor, é só para não ter uma perda maior. Por exemplo, se o meu intuito é geração de energia elétrica, tá? Então, passo gás pelo compressor, sai gás a alta pressão, vai para a câmara de combustão, ocorre a combustão, vai para a turbina. Esse gás proveniente da combustão entra na turbina, movimenta as pás da turbina. Então, me gera uma energia mecânica. Essa energia mecânica é transformada em energia elétrica, tá? Mas eu preciso que algo alimente o meu compressor. O meu compressor normalmente é alimentado por energia elétrica. Então, não faz sentido eu fazer toda a transformação ali de energia mecânica, depois em elétrica, e pegar a elétrica para alimentar o compressor. Então, eu faço uma alimentação direta. Conforme mexe as turbinas, eu também já tenho o movimento do compressor. É só um aproveitamento de energia, tá? Esse eixo que liga o compressor e a turbina, tá? Esse é um tipo de circuito de turbina a gás. O outro tipo de circuito é esse aqui de baixo, Em vez de eu ter a câmara de combustão entre o compressor e a turbina, tá? Eu tenho um sisteminha um pouco diferente. Como é que funciona esse sistema? O fluido continua, o gás continua entrando aqui no compressor como ponto 1, tá? Esse compressor aqui aumenta a pressão do gás, tá? E esse gás é direcionado não mais para uma câmara de combustão, e sim para um trocador de calor, tá? O gás vai entrar aqui no trocador de calor a alta pressão. Nesse trocador de calor, eu vou ter a tubulação do gás que saiu do compressor, né? A alta pressão,
e vai ter também uma tubulação de um fluido que ganhou calor através de uma combustão. A câmara de combustão vai ser separada, tá? Vai ocorrer a combustão de um combustível mais ar, mais a ignição, tá? Eu não tenho como gerar combustão se eu não tenho um desses três elementos. Para gerar combustão, tá? Eu sempre tenho que ter combustível, ar e um dispositivo para fazer a ignição, tá? Então, eu vou gerar combustão na câmara de combustão isoladamente. Isso vai fazer com que saia um fluido a alta temperatura. O fluido oriundo dessa câmara de combustão, que sai a alta temperatura, também vai passar aqui, ó, pelo trocador de calor. Por que que ele passa pelo trocador de calor? Porque eu já ganho pressão, eu já aumento a pressão do meu gás no compressor. Quando chega aqui, ele está a alta pressão. Ele também vai ficar a alta temperatura, porque eu tenho gás passando pela linha de baixo aqui, ó, entre um sai em dois. Como a outra tubulação é de um fluido a alta temperatura, o meu gás vai absorver calor desse fluido. Então, quando sai do trocador de calor, ele também vai ser um gás a alta pressão e a alta temperatura. Aí o processo é o mesmo. Esse gás a alta pressão e alta temperatura é o que vai promover, tá, a energia mecânica para rotacionar as minhas hélices, tá? Ou pás. Então, a ideia das turbinas a gás é sempre essa, é gerar, a partir da combustão, um aumento de temperatura. Então, eu tenho três dispositivos, o compressor, a câmara de combustão e a turbina, tá? No tipo de circuito 2, eu posso ter o trocador de calor, mas os principais elementos de turbinas a gás são o compressor, que é o responsável pelo aumento de pressão, a câmara de combustão, que é o responsável pelo aumento de temperatura, tá? Porque eu quero que entre na turbina gás a alta pressão e a alta temperatura, porque é nesse estado que eu consigo uma maior energia, tá? Que vai atuar nas pás da minha turbina, tá? Então, a ideia é pegar um gás, aumentar a pressão e aumentar a temperatura. No circuito 1, ele faz de forma direta, a câmara de combustão aumenta a pressão e o compressor aumenta a pressão e a câmara de combustão aumenta a temperatura. No circuito 2, em vez de ser direto, essa troca de temperatura, ela ocorre de forma indireta, através do trocador de calor. Mas a ideia é a mesma, tá? Então, precisa ficar bem claro que o princípio de funcionamento de turbinas a gás é pegar um gás, elevar ele a alta pressão e alta temperatura. É esse estado que eu vou ter a maior quantidade de energia para que o meu gás promova a rotação das pás da turbina. Essa rotação vai ser uma energia mecânica. É essa energia mecânica que vai ser transformada depois em outro tipo de energia, como, por exemplo, energia elétrica, tá? Agora a gente vai ver as características de cada um. Mas o princípio de funcionamento é esse. É isso que precisa ficar claro. Todo mundo entendeu a ideia do princípio das turbinas a gás? Sim. Não. Eu não estou vendo ninguém. Tá. Deixa eu ver, pessoal. Opa, fechou aqui. Alô, oi, voltei. Saiu tudo aqui. Deixa eu ver quem é que entrou. Nem consegui ver o nome de quem entrou.
Tá, voltou a tela para vocês? Sim. Sim? Ah, tá. Voltou. Tá. Circuito aberto, gente. Esse primeiro circuito que a gente viu, tá? Que tem uma câmara de combustão entre o compressor e a turbina, é chamado de circuito aberto, tá? Ar atmosférico entra no compressor e os gases da combustão exauridos pela turbina voltam à atmosfera, tá? Existem dois tipos de câmara de combustão: as de pressão constante e a de volume constante, tá? Então, basicamente o diferencial delas é uma vai ter uma pressão constante, sempre a mesma pressão, e o volume vai variar. O outro é inverso, o volume é constante e a pressão é variante, tá? Então, eu vou ter compressores que normalmente atuam com o ar. Ele vai comprimir o ar, tá? Na saída do compressor, eu vou ter um ar a alta pressão, que vai entrar na câmara de combustão. Junto com esse ar a alta pressão, eu vou adicionar algum combustível, tá? E, sequentemente, eu vou promover uma ignição. Então, eu vou gerar uma combustão. O resultado desta combustão é um gás a alta pressão e alta temperatura. Circuitos abertos, tá? Teoricamente, a eficiência térmica do ciclo a volume constante é maior, tá? Quando comparada à pressão constante. Mas não são necessárias válvulas para isolar a câmara de combustão do compressor e da turbina. E a combustão é intermitente, impedindo o funcionamento suave da turbina a gás, tá? Então, quando eu tenho um circuito aberto, teoricamente eu tenho uma eficiência térmica melhor, tá? Só que de forma prática, como eu tenho uma combustão intermitente, tá? Não possibilita um funcionamento suave da turbina. O que eu quero dizer com combustão intermitente, tá? Eu não tenho um fluxo constante de gás a alta pressão e alta temperatura, tá? São passos que vai ocorrendo. Vai entrar na câmara de combustão, ar a alta pressão, um combustível e vai ocorrer a combustão. Conforme ocorre a combustão, sai um gás a alta pressão e alta temperatura. Então, é como se fosse um soco, tá? Na hélice, ali na pá da turbina. Quando acontece a combustão, a turbina gira rápido, né? Conforme a combustão vai cessando, a turbina gira de forma mais lenta, né? Aí daqui a pouco vai acontecer outra combustão. Então, isso que é uma combustão intermitente. Ela ocorre, cessa, depois ocorre de novo, cessa. Isso não é interessante para equipamentos mecânicos, né? Eu faço uma força bruta, depois ela fica suave. Depois eu forço de novo, depois ela fica suave. Mecanicamente falando, isso acaba danificando os componentes, tá? Então, acontece nos circuitos abertos uma maior necessidade de manutenção, tá? E acontece bastante de quebrar, de trincar, de romper as pás. Quando eu tenho o circuito fechado, então, o aumento da temperatura do ar vai ocorrer por uma câmara de combustão externa. Então, repetindo, vai entrar ar no compressor. Vai sair ar do compressor a alta pressão, mas eu também quero que ele esteja a alta temperatura. Então, eu vou botar esse ar a alta pressão em contato com um fluido a alta temperatura. Ele vai roubar calor, podemos assim dizer, roubar calor desse combustível que está a alta temperatura. Então, além de alta pressão, ele também vai sair a alta temperatura. Como é que eu faço esse fluido, né, que passa pelo trocador ter uma alta temperatura? A partir de uma câmara de combustão, né? Vou adicionar um combustível, um ar e vou fazer a ignição.
tá? Então, a ignição vai acontecer aqui, a combustão vai ocorrer isoladamente de forma intermitente. Dentro da câmara de combustão, ela vai ser intermitente, só que isso vai gerar um fluxo de fluido a alta temperatura constante, né? O ar que sai do compressor passa pelo trocador de calor e entra na turbina, vai ter uma vazão constante, né? Ele passa pelo compressor, agrega temperatura, depois ele passa pelo trocador de calor, passa pelo compressor, agrega pressão, depois passa pelo trocador de calor e agrega temperatura, depois entra na turbina. Só que isso vai acontecer um fluxo constante, não vai mais depender da combustão. Existe a combustão ali, mas ela acontece de forma exterior. Então, esse tipo de circuito não é termicamente tão eficiente, né? Porque eu não pego o calor da câmara de combustão, eu pego o calor do fluido que passa pela câmara de combustão, né? Então, a eficiência térmica é um pouquinho menor. Só que, em contrapartida, a minha turbina tem um abastecimento constante. Então, não fica naquela função de acontece a combustão, sai um gás a alta pressão e temperatura e dá um soco numa pá, e aí gira rápido, depois gira devagar. Não, o fluxo, a vazão ali de fluido que vai entrar é sempre a mesma. Então, ela vai trabalhar de forma suave. Eu liguei, ela começa a trabalhar, e depois ela trabalha de forma suave e constante, tá? Então, termicamente falando, ela não é tão eficiente. Mas, em termos de manutenção, ela é mais tranquila. Vantagens do circuito fechado, tá? Possibilidade de usar alta pressão em todo o circuito, reduzindo o tamanho das turbomáquinas para uma dada potência, tá? Como é um circuito ali fechado, não vai ter a combustão agregada, eu consigo controlar a pressão que circula dentro do meu circuito ali. Depois, possibilidade de variar a potência útil pela variação da pressão, né? Eu vou aumentar o fluxo, vou aumentar a pressão, então eu tenho uma variação. No circuito aberto, né, eu já não tenho essa possibilidade de variação de potência. Evita a erosão das palhetas e da turbina, porque o que vai passar na turbina é o gás não oriundo da combustão, e sim um gás que entrou em contato com o fluido da combustão. Então, isso evita a erosão nas palhetas, né, nas pás da turbina. Elimina o uso de filtro de ar, justamente porque o fluido que passa na turbina não é o mesmo oriundo da combustão, tá? O que eu falo com isso? Aqui eu vou ter dois fluidos, gente. Vai ter um que vai fazer esse caminho. Entra no compressor, depois entra no trocador de calor, depois entra na turbina e sai. E vou ter um segundo fluido, que vai ser o que sai da câmara de combustão, tá? Então, são dois fluidos diferentes que trocam calor, mas que não entram em contato entre si, tá? O mais difícil de trabalhar é justamente o fluido oriundo da combustão, tá? Porque gera partículas, tá? Fuligem, várias coisas. A fuligem mesmo, por menor que seja, leve, a um fluxo constante, ela vai fazendo erosão nas pás, tá? Vai encruando ali, vai acumulando sujeira, tá? Então, lidar com fluidos oriundos de uma combustão é um pouquinho mais complicado. Aumenta a transferência de calor devido à densidade do fluido de trabalho, tá? Isso daí é uma variação da transferência devido ao fluido de trabalho, tá? Dependendo do fluido que eu trabalhar, tem alguns fluidos que têm uma capacidade de troca térmica maior que o outro, né? Então, só fala que eu tenho possibilidades diferentes quanto ao fluido. E, opa, aqui. Não sai a minha coisinha aqui.
Ah, tem alguém tentando entrar. Jean. Deixa eu anotar o Jean aqui. Feito. Professora, você aí agora que vai entrar pelo computador, tá? Tá. Isaías, né? Isso. Tá, tranquilo. Usa gases com propriedades desejáveis, né? O argônio, o hélio, o que implica em componentes menores. Então, eu tenho possibilidades de gases diferentes, justamente porque não ocorre a combustão com eles. Esses aqui, ó, são tipos de circuito simples, tá? Por que que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho um. Aqui é o mais simples, tá? É um circuito aberto, né? O primeiro caso, só que o do mais simples. O que que ele é? Vai entrar ar, né? No compressor, o ar vai sair a alta pressão. Esse ar a alta pressão entra na câmara de combustão. Na câmara de combustão, vou ter a adição de combustível também. Ocorre a combustão e o gás oriundo desta combustão vem a alta pressão e alta temperatura para a turbina, tá? Esse é o caso mais simples. É bem comum que eu faça diferentes ciclos, tá? Ou diferentes etapas. O que eu quero falar com isso? Às vezes, é mais barato eu ter compressores em série para chegar a uma determinada pressão do que um compressor muito robusto, né? Para ter uma pressão aqui, ó, maior na entrada da câmara de combustão, eu tenho duas opções. Ou eu boto um compressor muito potente, que pega o ar a uma determinada pressão e aumenta bastante essa pressão, ou eu posso ter dois compressores menores. Então, eu passo ar a uma determinada pressão no primeiro compressor. Ele não vai sair com uma pressão alta, ele vai sair com uma pressão média. Aí eu ligo em série outro compressor. Nesse segundo compressor vai entrar já aquela pressão média. Então, quando sai a uma pressão alta, tá? Então, é comum, às vezes, eu ter um eixo, dois eixos, três eixos. Mais do que isso não se utiliza, tá? Aí, normalmente, fica inviável financeiramente. Mas até três eixos é relativamente comum, tá? Porque compressores para atingir uma pressão muito alta, eles normalmente acabam ficando muito robustos, muito grandes, e como ele tem que ter toda uma especificação mecânica, né, para atingir determinada pressão, eles são muito caros. Opa, fechou tudo. Voltou. Tá. São muito caros, então às vezes é interessante eu fazer esse aumento de pressão por etapas, né? Aumento um pouco, depois aumento mais um pouco, depois aumento mais um pouco, tá? Quando eu quero valores de pressão muito altas, isso é comum. Configurações do ciclo simples, tá? O uso de vários eixos é recomendado para razões de pressão acima de 8:1. O que são pressões quando fala de 8:1, de 15:1, de 2:1, tá? É quando de 8:1. Então, quer dizer que eu quero aumentar a pressão 8 vezes mais do que entrou, tá? Então, se entrou a 1 bar, eu quero que saia a 8 bar. Se fosse 3:1, quer dizer que eu quero aumentar a pressão 3 vezes a da entrada. Então, entrou em 1, saiu em 3, tá? Pode, de 8:1, pode não necessariamente entrar em 1, pode entrar em 2, vai ser 8 vezes maior, tá? De novo, então, se entra em 2 e precisa sair em 8 vezes maior, entra em 2 e sai em 16, tá? É uma proporção de entrada com a saída. Mas existe também turbinas a gás de um eixo com razões de pressão 15:1, ou seja, a pressão de saída é 15 vezes maior que a pressão de entrada. Até existe com um eixo só.
Só que normalmente elas são muito caras. Então seria interessante eu comprar 2 compressores. Se dividem em 2 tipos, tá? Esses sistemas simples, industriais e aeronáuticas, tá? Os industriais, eu tenho 2 tipos, as turbinas aeroderivativas, tá? E as heavy duty, outros tipos de... As duas dentro de industrial, e o segundo tipo é aeronáuticas. Vamos falar das aeroderivativas. O que são aeroderivativas, tá? Elas são turbinas oriundas de turbinas aeronáuticas, tá? Simplesmente é o reuso de uma turbina, né, que era utilizada lá na aeronáutica. Parece brincadeira, mas é mais econômico modificar esse tipo de turbina do que projetar uma nova, tá? Normalmente elas são turbinas robustas e as partes mecânicas dela são de fácil manutenção e troca. Então, eu só troco uma peça ou outra, modifico, mas aproveito as peças mais robustas. E isso sai mais barato do que projetar uma nova, tá? E bem modificada, ela sai com a mesma eficiência de uma nova. Eu só faço a troca dos elementos principais ali, ou que sofreram desgaste, ou que sofreram alguma reveria, tá? São mais eficientes, possuem alta confiabilidade, ocupam pouco espaço, tá? Possuem menor relação de peso e potência e possuem flexibilidade de manutenção. Justamente elas são aquelas de menor peso, né? Porque eram usadas em aeronaves. Então, eu posso modificar ela e utilizar ela como uma turbina a gás. Usadas em plataformas marítimas, em bombeamentos de gás, potência de pico em CTE e propulsão naval, tá? Podem atingir até potências de 50 megawatts, tá? Então, são valores de potências bem altos. Esses daqui são alguns exemplos de turbinas aeroderivativas, tá? Elas são normalmente grandes, né? Porque eram oriundas de aeronaves, mas perto da potência que ela proporciona, o tamanho e o peso dela é bem pequeno. Mais uma figurinha. E aqui eu botei ela de outro ângulo, só para vocês verem ela aberta. Depois das aeroderivativas, tem as heavy duty, tá? São turbinas projetadas para aplicação industrial, né? Conhecidas como robustez, pela robustez e pela flexibilidade, tá? Como ela é para a indústria, eu não me preocupo muito com o tamanho dela, né? Porque normalmente na indústria eu tenho grandes espaços. Então, elas são grandes, elas têm flexibilidade de combustível, eu posso usar vários combustíveis. A aeroderivativa, ela tem mais combustíveis mais específicos, né? E normalmente combustíveis mais caros, porque eram utilizados, né, na propulsão de aeronaves. Podem atingir potências até 340 megawatts. Então, enquanto a aeroderivativa atinge até 50 megawatts, tá? As heavy duty atinge até 340 megawatts. Só que elas têm um grande tamanho, tá? São de ciclo simples, de um eixo, né? Que vai um compressor, uma câmara de combustão e uma turbina. É daquele circuito lá mais simples. As razões de pressões delas são de 15, a máxima é de 15 para 1 e a mínima é de 5 para 1, tá? É só esse tipo que eu tenho mínimos, tá? Elas são tão robustas que elas não têm como fazer um pequeno aumento de pressão. No mínimo, ela aumenta a pressão de saída 5 vezes mais que a pressão de entrada. E no máximo, 15 vezes mais. Tá? Aplicadas na geração de eletricidade, podem ter injeção de vapor e estarem integradas em ciclos combinados, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho de ciclos combinados. É quando eu quero atingir especificações
muito fechadas, né, características de um sistema com poucos limites, que eu não trabalho com um único tipo de turbina. Eu tenho conjunto de uma turbina a gás, uma a vapor ou outros tipos de compressores, tá? Não uso todo o sistema com um único componente. Às vezes é interessante misturar os tipos de turbina, eu crio sistemas híbridos, tá? Aqui são alguns exemplos de turbinas. Só uns modelinhos. Ó. Olha o tamanho dessas. Elas têm uma potência maior, mas em compensação elas são muito maiores também, em termos de espaço, né? E peso, muito pesadas, né? Elas têm potências muito altas, mas elas não são tipo de turbinas interessantes para usar, por exemplo, em navios. É interessante eu ter mais de um tipo de turbina aeroderivativa, né? Mais de uma, para atingir determinada potência, ter uma, duas, três. Ainda assim, uma, duas, três das aeroderivativas não vão ter o peso e o tamanho de uma turbina heavy duty. Só um escoamento dela, como é que funciona? Entrada do gás, saída do ar, entrada do ar e do gerador. Depois nós temos as aeronáuticas. As aeronáuticas existem 3 tipos, tá? As turbojatos, as turbohélices e as turbofã, tá? Basicamente é só a geometria e alguns aspectos que funcionam. O princípio de funcionamento ali é o mesmo, tá? Mas são os 3 modelos mais utilizados, né? E classificados nas turbinas aeronáuticas. Essa daqui é um tipo de turbina turbojato. Essa daqui é um tipo de turbina turbohélice. E essa daqui, tá? É a turbofã. Essa daqui é a mais utilizada hoje nas aeronáuticas. Classificação das indústrias, tá? Para as turbinas a gás. Normalmente elas são classificadas em pequeno, médio e grande porte. Segundo a faixa de potência, vai ser feita a classificação delas. De pequeno porte é até 1 megawatts, tá? Lembrando que mega é 10 na 6, tá, gente? Médio porte, de 1 a 15 megawatts. E de grande porte, acima de 15 megawatts. As de pequeno porte, tá? Que são até 1 megawatts. Podem possuir um compressor centrífugo, tá? Nós vimos lá o que são os compressores centrífugos. E uma combinação de compressor centrífugo e axial. Pode ter as duas. Bem como turbina radial, tá? Razões de compressão de cerca de 4:1. Então, a média delas é ter um aumento de pressão de 4 vezes a saída em relação à entrada. Câmara de combustão simples, temperaturas máximas de cerca de 870 graus, tá? 870 graus é muito quando a gente está falando de temperaturas, né, atmosféricas. Como a combustão acontece em um elemento fechado, né, 270 dentro de um elemento mecânico não é uma temperatura muito alta, tá? Não é qualquer metal que vai, por exemplo, fundir a 870 graus, tá? Normalmente, o metal mais simples funde a 1000 graus Celsius. Possuem baixa eficiência devido às limitações de temperatura e seus componentes. São robustas, simples e possuem um regenerador para aumentar a eficiência térmica. As de médio porte, que são de 1 a 15 megawatts. Geralmente com 2 eixos, tá? Então, elas são daquelas que tem 2 compressores. Um compressor faz um pequeno aumento de pressão e o outro faz mais um pouco de aumento de pressão para chegar na pressão final. O compressor costuma possuir entre 10 e 16 estágios de compressão axial subsônica, tá? Isso a gente não viu, o que são os estágios de compressão. A turbina do gerador tem gases
tem geralmente 2 a 3 estágios axiais, enquanto a potência possui 1 ou 2, tá? Usadas em plataformas offshore, em petroquímicas e em plantas de cogeração em ciclo combinado, né? Que é quando eu tenho turbinas de gás e turbinas de vapor. E as de grande porte são predominantemente axiais e podem possuir vários estágios, tá? Não necessariamente só 2 estágios. O que são as axiais, gente? Axiais são aquelas que têm um compressor que funciona de forma axial. Ontem a gente viu o que é um compressor axial. E as centrífugos são aquelas que no sistema tem um compressor centrífugo. Então, no compressor axial, tá? O ar vai entrar de forma radial, tá? Vai entrar aqui, ó, reto e vai sair pelas laterais. Quando eu tenho um sistema centrífugo, tá? Eu também vou ter a saída do gás de forma perpendicular à entrada. Então, entra por aqui e sai de forma perpendicular. Em geral, pode-se dizer que compressores centrífugos são empregados para menores razões e maiores relações de compressão que os axiais, tá? Então, menores vazões é quando eu tenho uma menor vazão do meu sistema. E relação de compressão é aquilo que a gente falou, 15:1, 8:1. Então, eu uso centrífugos quando eu tenho uma vazão menor e quero uma relação de compressão também menor. Quando eu quero relações de compressão maior, quando eu quero aumentar muito a minha pressão e tenho uma alta vazão, eu uso os que têm compressão axial. Os avanços alcançados no projeto de compressores axiais, né, têm permitido que estes apresentem maiores rendimentos do que os centrífugos, o que justifica sua maior utilização em turbinas a gás, tá? Então, como eles estão sendo desenvolvidos e estão apresentando os maiores rendimentos, estão conseguindo ser projetados e construídos compressores axiais com maiores rendimentos, eles estão sendo mais utilizados hoje em dia que os centrífugos. Os centrífugos eram os mais comuns, então eram mais utilizados, né? Só que com o avanço da tecnologia, eu estou conseguindo com os axiais rendimentos maiores. Então, está sendo interessante, né, o custo-benefício deles. Eu tenho um custo maior, porque os compressores axiais são um pouquinho mais caros que em relação aos centrífugos. Só que, como ele tem um rendimento maior, começa a compensar esse custo. Componentes básicos, então, para a câmara de combustão. Tem que ter a carcaça, tem que ter o difusor, tem que ter o tubo de chama e o bico injetor de combustível, tá? Esse daqui são alguns tipos, tá, de câmara de combustão, ó. Velocidades elevadas, né? Quando a minha vazão tem uma velocidade elevada. O meu bico gera uma perda de pressão de mais ou menos 25%, tá? Como o meu bico vai ter que entrar no meio da tubulação, ali, ele vai acabar gerando uma perda de pressão, porque imaginem que o fluido está passando aqui, ó, a uma velocidade de 150 a 200 metros por segundo. Ele vai colidir com o meu bico injetor. Então, isso aqui ó, gera uma diminuição da pressão, uma perda de pressão. Em velocidades de 150 a 200 metros por segundo, eu posso ter uma perda de pressão de até 25%. Quando eu tenho velocidades de 30 a 40 metros por segundo, as minhas perdas são aceitáveis, são mais ou menos de 1%. Quando eu tenho velocidades muito altas, né, proporciona a região de baixa velocidade visando a estabilidade da chama. Então, não é interessante eu ter vazões muito altas, né, velocidades muito altas, porque além da perda de pressão, ela vai desestabilizar a chama, né, oriunda ali do bico injetor.
Existem tipos de aeronáuticas ou aeroderivativas, tá? Esses daqui são os tipos de combustores. Eles podem ser tubulares, tá? É quando eu tenho um tubo só. Eles podem ser multitubulares, que é quando eu tenho vários tubos conectados, tá? Eles podem ser tuboanulares, que é quando eu não tenho a conexão direta, eles vão ficar todos em um único anel, e aí os tubos injetores aqui ficam lado a lado. E tenho o anular, tá? Que é quando eu tenho todos eles em um anel, né, contidos presos, vários pequenininhos. Aqui eu botei uma imagem, então, dos tipos aeronáuticas e aeroderivativas. Quais são as vantagens, né, de cada tipo de câmara ali? O que faz diferença os tipos de tubos, tá? Quando eu tenho tubular, que é um único tubo, ele é mecanicamente robusta, né? As características dos escoamentos de ar e do combustível são facilmente combinadas. A bancada de teste necessita somente de uma fração de vazão e uma massa total. Quando eu tenho anular, né? Eu tenho comprimento e peso mínimo, área frontal da turbina a gás mínima, mínima perda de pressão e fácil acendimento da chama, porque eu tenho mais de um, né? E na tubo anular, mecanicamente ela é robusta, né? Quando eu tenho vários aqui. Padrão de escoamento do ar, é fácil de combinar. A bancada de teste necessita somente de uma fração de vazão e massa total de ar, baixa perda de pressão e menor e mais leve do que a câmara tubular, tá? Só que tem desvantagens também. A desvantagem do tubular é volumosa e pesada. Alta perda de pressão, necessita de interconectores, tem problemas de acendimento de chamas, né? Porque eu só tenho um. Na anular, problema sério no tamanho da saída do tubo de chama. A bancada de teste necessita de uma vazão máxima total. Dificuldade de combinar o padrão de escoamento de ar com o de combustível, né? E dificuldade de manter estável o perfil através da temperatura de saída. E na turboanular, é menos compacta, né? Ela é robusta, necessita de interconectores e problemas de acendimento de chamas. Tá? Agora vamos falar dos tipo industrial. Vimos das aeronáuticas, né? Que é aeroderivativas e as heavy duty, e as do tipo industrial agora. Ela necessita de menos ar de resfriamento, ela não tem um aquecimento tão alto quanto as aeroderivativas, né? Sistemas que seguem a prática das aeronáuticas, que queimam gases ou destilados de leve e médios. Sistemas projetados para queimar combustível gasoso, destilado, pesado e óleo residual, tá? Então, elas também podem funcionar através da queima de óleo residual. O que é óleo residual, gente? É o óleo que sobra de alguma parte do processo lá na indústria, que vai ser descartado. Então, eu posso usar ele como combustível. Alguns fabricantes preferem usar uma ou duas câmaras de combustão de maior porte, fora a turbina de gás, o que permite, né, um projeto visando exclusividade de um bom desempenho da combustão e facilita o projeto da carcaça externa com relação à pressão. Então, eu tenho uma possibilidade de processo maior. Possuem fácil expensão, manutenção e reparo. Quanto às turbinas, elas podem ser axiais, tá? Que é quando eu tenho um bocal que pode ser de uma turbina de ação ou de uma turbina de reação, tá? A diferença é a entrada de ar da turbina de ação e de reação. Quando eu tenho uma turbina de ação, tá? O meu rotor, ele é mais fechado, né? Então, eu tenho uma dificuldade na passagem do ar maior, porque eu não tenho muitos espaços aqui, ó. Quando eu tenho uma de ação-reação, tá? O meu rotor, ele tem uma geometria um pouco diferente. Então, o fluxo entre
As pás, ela é mais facilitada. Sobre os filtros de ar na turbina, tá? Por que eles são importantes? Eles são essenciais para turbinas a gás que trabalham em atmosferas contaminadas, né? Os combustores são muito sensíveis a depósitos, né? Que é as partículas ali que ficam devido à combustão em suas palhetas e bocais. Logo, poeiras, vapores, insetos, entre outros, devem ser removidos para manter a máxima eficiência, tá? Então, causam uma pequena perda de pressão quando limpos, mas podem ser uma perda significada quando sujos. Imagine, então, na entrada da turbina, eu vou ter um filtro de ar, né? Imaginem o gás a alta pressão e alta temperatura chegando, ele vai colidir com um filtro, né? Então, eu vou ter uma pequena perda de pressão, não tem como. Se o meu filtro estiver limpo, essa perda de pressão pode ser pequena, só que se esse filtro começar a ficar cheio, né, eu vou ter uma dificuldade na passada do meu gás e ele vai ter uma maior perda de pressão. Então, daqui a pouco eu tô tendo um compressor e uma combustão eficiente, só que eu tô colidindo esse meu gás a alta pressão e alta temperatura, digamos que na sujeira ali, nas partículas que se acumularam no filtro. Então, eu perco rendimento, às vezes, por esse acúmulo de impurezas ali. Lavadores podem ser utilizados com a vantagem dos resfriamentos do ar quando houver altas temperaturas ambientes. Tem os silenciadores, geralmente defletores, absorvedores de som, são usados na entrada do compressor e no escape da turbina para controlar a direção do ruído da máquina e reduzir o nível de ruído da planta, tá? Isso aqui parece uma frescura, falando silenciador, tá? Só que olha o tamanho da turbina que a gente está trabalhando, gente. Às vezes fica um som insuportável, então se faz necessário silenciadores, tá? Senão não tem quem consiga ficar lá trabalhando perto da turbina por exemplo, mais de 2 horas. Devem ser projetados de modo que não cause uma queda de pressão muito grande, né? Para manter a eficiência e a capacidade da planta ali do meu projeto. Os trocadores de calor, né, utilizados ali nos circuitos fechados, podem ser utilizados como interresfriadores entre cilindros de compressão, diminuindo o trabalho necessário da compressão. E também podem ser utilizados como regeneradores, aproveitando o calor existente nos gases de escape da turbina para pré-aquecer o ar que entra no combustor, aumentando a eficiência térmica. O que ele quer dizer isso? Na turbina, eu acabo tendo gases, né? Aquele gás que entra a alta pressão e alta temperatura, ele acaba tendo escape. Então, em vez de vazar ele para a atmosfera, eu reaproveito ele para entrar lá na minha câmara de combustão. Então, esse ar já entra a uma temperatura maior. Então, gera uma combustão mais eficiente. Então, eu utilizo esses meios através dos regeneradores. Sobre o resfriamento das palhetas da turbina, gente. A temperatura máxima de entrada na turbina do gás, né, modernas, está mais ou menos entre 927 graus Celsius e 1527 graus Celsius. Né? Ali também está em Kelvin. Que é a mais alta do que a temperatura que os materiais podem suportar. Tá? Então, assim é realizado o resfriamento das palhetas dos primeiros 2 ou 3 estágios da turbina, com ar sangrado da saída do compressor, tá? Então, como o gás entra a uma pressão e temperatura muito alta, é necessário que eu faça o resfriamento da turbina, senão ele vai ficar recebendo constantemente um gás a alta temperatura e acaba estragando as palhetas, as pás. Esse ar é injetado dentro e ao redor das palhetas, tá? Então, eu tenho ranhuras dentro da palheta para que o meu resfriamento seja mais eficiente, misturando-se com os gases provenientes do combustor. Claro que isso acaba dando uma pequena queda na eficiência, né? Porque eu estou botando um ar frio em um lugar em que eu gostaria que tivesse gás quente, mas se faz necessário para manter a vida útil das palhetas. Esses aqui são os tipos de palhetas, tá? Palhetas do estator e palhetas do rotor. Sobre a adição de vapor, então.
é chamado de ciclo STIG, tá? Que é Steam Injection Gas Turbine. Aumenta a potência, a eficiência e a redução da poluição, tá? O vapor pode ser injetado na saída do compressor, na câmara de combustão e na entrada da turbina de potência. Pode ser injetado nesses 3 pontos, aumentando a vazão máxima através da turbina e assim aumentando a sua potência, tá? Então eu tenho um ciclo funcionando e alguns pontos eu adiciono vapor, justamente para aumentar a minha vazão. Se eu tenho um gás a uma determinada vazão, né, digamos que colidindo nas minhas paletas, se eu tenho uma vazão maior, elas vão girar com uma velocidade maior e assim gerando mais energia mecânica. O vapor pode ser injetado depois do compressor, né? Mas bem antes da câmara de combustão, para criar uma mistura apropriada que ajudará a reduzir a temperatura. Eu não posso injetar esse vapor perto da minha câmara de combustão, porque isso vai alterar a minha combustão, tá? Eu tenho que garantir que a mistura fique homogênea até chegar lá a minha câmara. Aqui são os exemplos de potência, né? Quando eu aumento a minha vazão máxima através da adição de vapor, tá? Então, um ciclo simples. Eu tenho 34% de eficiência. Se eu faço a injeção, né, a adição de vapor nesses pontos, eu posso chegar até 40% de eficiência, tá? Não se assustem, normalmente os ciclos, eles têm valores baixos, né, de eficiência, porque eu estou trabalhando com pressões muito altas. Então, qualquer coisa gera uma queda de pressão, diminui a minha eficiência. Influência do poder calorífico do combustível. O que é o poder calorífico, tá? É a capacidade que o fluido tem de trocar calor com outro fluido ou com o meio. Cada fluido troca calor melhor ou pior, assim como o metal, né? Assim como os materiais sólidos, podemos dizer. O plástico, ele não é um bom trocador de calor, né? O vidro não é. O metal é um excelente trocador de calor. Então, os fluidos, eles também têm essa propriedade, né? De ter facilidade na troca de calor ou não. Existem vários problemas a serem considerados quando são usados combustíveis de baixo poder calorífico, tá? Que é baixo PC. O aumento da vazão máxima da turbina, que aciona o compressor, aumenta a vazão do compressor, o que faz com que a linha de trabalho se aproxime do limite de surge, tá? Que é o limite mínimo. A alta potência da turbina pode exercer os limites de falha, né? Que são quando eu ultrapasso os limites de trabalho, por torque, podendo ser necessário um gerador maior e outros equipamentos, tá? Vazões maiores de combustível aumentam a tubulação, né? Se eu tenho uma quantidade de fluido passando numa tubulação, eu tenho uma tubulação com um determinado diâmetro. Se eu aumento essa minha vazão, eu preciso de tubulações maiores e as válvulas também. Gases com baixo poder calorífico são frequentemente saturados na entrada da turbina, né? Então, eles saturam, às vezes condensam, aumentando a transferência de calor e aumentando a temperatura do metal. Então, é interessante eu usar fluidos com um alto poder calorífico. Sobre os sistemas de partida, né? É necessário um dispositivo para fazer com que o compressor gire, né? O que eu falei para vocês lá no início? O compressor gira através do trabalho mecânico da turbina. Só que o compressor gira, aumenta a pressão do ar, o ar entra na câmara de combustão, ocorre a combustão e depois vai para a turbina. Então, como primeiro entra no compressor e depois na turbina, eu tenho que ter um dispositivo que acione o meu compressor para dar a partida. Depois que ele começa a girar, ele alimenta a turbina e a turbina fica responsável pela alimentação do compressor. Mas eu preciso ter algo que dê a partida nesse ciclo. Eles podem ser elétricos, pneumáticos ou por combustão também. Quando eu tenho partida elétrica, o compressor é acionado por um motor elétrico, por meio de redução e embreagem, até a turbina atingir a velocidade suficiente para gerar a potência mínima
para acionar todos os sistemas. Então, eu tenho uma partida elétrica para o compressor para que ela possa, né, chegar à turbina e essa turbina trabalhar uma velocidade mínima para se tornar autossustentável, digamos assim. Com a partida pneumática. Alguém tentando entrar. Opa. Natália, Oi, estou saindo só tentando. Isaíra, Rafael Paz e Val. Não estava aparecendo os convites aqui. Vamos voltar para lá. eu de vez em quando dá uma parada, Deixa eu ver se eu voltar aqui. uns flash. Tá? Voltou a minha apresentação? Isso. Partida pneumática. Um compressor, então, auxiliar externo proporciona vazão e pressão ao escoamento de ar, que aciona uma turbina a ar auxiliar, que, por sua vez, aciona o compressor. Tá? A ideia do sistema de partida é o mesmo, só que um vai funcionar de forma elétrica, o outro de forma pneumática, e o último por combustão, né? Consiste na queima de um combustível especial, né? Dispensa oxigênio, como nitrato de isopropil, por exemplo, fornecendo alto toque de partida. Então, é a partir da combustão que eu vou ter o primeiro torque. Depois que o compressor passa a funcionar, ele alimenta a turbina e a turbina fica responsável por alimentar todo o sistema. Esse daqui, gente, são ciclos que a gente chama de ar padrão de Brayton, tá? Eles podem ser comparados com o sistema de refrigeração, tá? Por quê? O que a gente tem nas turbinas? Eu tenho um compressor, tá? Uma câmara de combustão e uma turbina, tá? Concordam comigo que qual é a função da câmara de combustão? É trocar calor, é agregar calor, né, ao meu gás. Na verdade, isso, então, é um trocador de calor. A gente viu lá sisteminhas de refrigeração. Qual é o elemento responsável, né, por tirar calor do ambiente e agregar calor do fluido? Quem é que faz isso no sistema de refrigeração? Vou servir um chimarrão, pessoal. Lá no sistema de refrigeração tem 4 partes. Quem é o responsável por tirar calor do fluido, tirar o calor do ambiente e passar para o fluido? Condensador. Não. Pensem no sistema. Só tem mais uma opção de trocador de calor, gente. Se não é o condensador, só pode ser o evaporador, tá? Não é o evaporador que fica lá no lugar em que eu quero resfriar o ambiente. O que ele faz? Ele pega calor ou do ambiente, ou do fluido, ou do produto e fica para o fluido. O fluido retira calor do ambiente, tá? Então, o trocador ali se comporta como um evaporador. O que vai faltar é o trocador de calor. Tá? O outro trocador, o condensador, que é a parte de resfriar. Então, é possível comparar ali, né, um ciclo de refrigeração com um sistema de turbina a gás. Tá? Tem todo um cálculo aqui de como a gente calcula a potência. Como é que a gente calcula a potência de uma turbina a gás? Quando a gente faz a comparação, né, dos componentes com um sistema de refrigeração. O compressor, que aumenta a pressão, quando eu comparo, vai ser a mesma coisa que o compressor do sistema de refrigeração. A câmara de combustão vai ser a mesma coisa que o evaporador. A turbina vai se comparar ao dispositivo de expansão, porque é nela que eu tenho uma queda de pressão, tá? Então, eu calculo do mesmo jeito. Eu desenho um ciclo de refrigeração, depois eu
calculo os valores através das entalpias. Eu vou ter valores de pressão e valores de temperatura na entrada de cada componente, né? Então, a partir de pressão e temperatura e o estado em que o fluido está lá, eu consigo ler os valores de entalpia na tabela. Então, é a partir das mesmas fórmulas que eu consigo calcular a potência no compressor, a potência na turbina e a troca de calor lá no evaporador. Tá? Essa aqui é uma turbina de gás regenerativa, tá? É só o aproveitamento de um gás regenerativo que vai para a combustão. Esse aqui, ó, é uma turbina a gás com reaquecimento, tá? É quando eu quero um valor de gás muito alto, então eu boto 2 estágios. Como é que eu faço isso? Pego um compressor, entra ar, aí sai ar a alta pressão. Esse ar entra na câmara de combustão. Ocorre a combustão, sai a alta pressão e alta temperatura. Entra numa turbina. O que sai dessa turbina passa para um combustor de reaquecimento, ou seja, ganha mais calor ainda. Depois entra na segunda turbina, tá? Então eu tenho um aumento da eficiência energética e, consequentemente, um aumento da energia mecânica que é gerada. Esse daqui é com interresfriador, tá? É porque quando eu tenho os 2 estágios ali, né? Eu aproveito um gás pelo outro, eu tenho que fazer o resfriamento do gás, né? Que sobra das turbinas, não posso jogar ele no ar. E esse aqui é um sistema como se fosse um sistema bem completo. Em vez de ter um compressor e uma turbina, eu tenho 2 estágios nos 2 lados. Eu tenho um compressor, tenho 2 compressores, então vou ter o aumento da pressão em 2 estágios. E tenho 2 turbinas. Eu tenho um aumento da eficiência energética também em 2 turbinas, tá? Eu sei que parece complexo ter 2 compressores e 2 turbinas, mas é muito comum que eu faça todos os processos em mais de um estágio, tá? Para ter uma eficiência melhor. Mecanicamente, normalmente, quando eu tenho que atingir diferenças muito grandes de temperatura e pressão, é interessante que eu tenha 2 ou 3 componentes para fazer por estágios e não um componente gigante para fazer de uma única vez, tá? Eles são menos eficientes. Aqui é como a gente calcula as potências elétricas de cada um, o que cada um fornece de potência, né, quando comparado com a elétrica. E aqui é a bibliografia, tá, da onde eu tirei esse material para vocês. Porque essa parte de turbinas é um pouco rasa, tá? Deixa eu passar para vocês aqui, deixa eu ver vocês. Aqui. Não, aqui. Deu. Essa parte de turbinas na apostila, ela é muito... Foi pouco falada de forma muito simples, né? E, na verdade, turbinas, tá? É bem complexo. São vários detalhes, né? A gente falou mais ou menos ali como é que é o funcionamento, que é ter um sistema de compressão, combustão e a turbina, propriamente dito, tá? Só que a quantidade de elementos que tem dentro de uma turbina, gás, de vapor, é gigantesca. Conhecer o processo, tá? É muito específico. A gente teria que ter uma cadeira específica para cada tipo de turbina. O importante é vocês entenderem mais ou menos como é que é a função, a ideia do porquê que tem o compressor, porquê que tem a câmara de combustão, às vezes um trocador de calor e a turbina, tá? E no fim ter a geração de energia através do movimento mecânico da turbina, tá? Dúvidas, pessoal? Não? Tá, vou fazer a chamada. Quem não for chamado, me avisem. Eu não anotei o nome de um. Tenho certeza que um ficou sem porque eu dei ok ali e sumiu o nome. Então, se atentem. Luan, Bruno Freitas, Rafael Gonçalves, Dione, Paulos, Walter, Maurício, Leandro Ortiz, Fernando, Lucas Vieira, Selemias, Carlos, Josué, Marcos, Adão, Rafael Paz, Ronaldo, Tainã e Jean.
Não chamei alguém? Chamei, né? Não, acho que sim. Pelo menos aqui na sala tem 20, tem 19, eu tenho 19 nomes aqui. Então eu devo ter anotado depois o nome de alguém. Então tá, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite aí, Guzado.